Bem, hoje eu vou fazer uma entrevista aqui. Vi o Maradona fazendo, achei interessante. Acho que todo mundo deveria fazer. De 10 em 10 anos, a pessoa fazer isso. Para guardar e deixar eternizado. Hoje eu vou fazer uma entrevista com o Márcio. Então eu vou fazer algumas perguntas que talvez seja interessante para uns, para outros não. Talvez hoje as respostas sejam essas, daqui 10 anos não sejam mais. Mas com 42 anos, no ano de 2020, quase acabando, né? Um ano atípico, um ano que as pessoas tiveram que aprender algumas coisas por bem ou por mal, tiveram que engolir algumas coisas por bem ou por mal, tiveram que fazer algumas coisas por bem ou por mal, entre várias coisas que aconteceu nesse ano de 2020. Então eu vou abrir aqui essa entrevista fazendo a seguinte pergunta: quem é o Márcio? O Márcio é uma pessoa que tem alguns pontos bons e outros ruins, igual a maioria dos seres humanos, né? O Márcio é uma pessoa que pecou em não saber falar não, muitas vezes, mas que tem um orgulho imenso de ter falado sim várias vezes. O Márcio deu muita importância para os outros de fora, principalmente da porta de casa para fora, esqueceu muito dele. O Márcio plantou muito, ajudou muito a adubar, a plantar, até a colher nas hortas de outros, de colegas, de amigos, supostos amigos, né? Porque o Márcio foi um cara também que, na maioria das relações que ele teve de amizade, o amigo foi ele. Que a partir do momento que ele não foi mais atrás, não foram atrás dele. Mas o Márcio se orgulha imensamente de ter conhecido a Carla, que foi uma pessoa que, se não tivesse na vida dele, hoje com certeza a minha história seria bem feia, bem triste. Não seria como é hoje, apesar do fardo que eu carrego, principalmente nesse ano de 2020, e eu não sei por quanto tempo irei carregar. Infelizmente, muitas pessoas que me amam, principalmente a minha família, acaba carregando junto. Mas o Márcio é um cara que se orgulha de ter conhecido a Carla, conquistado ela. O Márcio se orgulha muito de ter conhecido Cristo e ter se voltado para ele. O Márcio se orgulha muito de ter um bom coração e ter ajudado muitas pessoas. O Márcio se arrepende amargamente de não ter feito mais por Cristo, porque potencial o Márcio tem. Foi muitas desculpas, né? O Márcio se arrepende do ano de 1995, de ter saído da casa da mãe dele, não deveria ter saído. É a fase rebelde de todo aborrecente, que é entre os 14, 15, 16, 17 anos. E se a mãe não tiver uma estrutura, se a mãe não souber, se a mãe não lembrar como ela foi na adolescência, e na época minha mãe pagou pra ver, ela achou que eu não iria sair de casa, eu saí, rebeldão, né? Foi a primeira grande cagada da minha vida, foi ter saído da casa da minha mãe pra morar com meu pai, no ano de 1994. Disso, eu só levo uma coisa boa de ter saído da casa da minha mãe, ter conhecido a Toco, né? E ter vivido durante um tempo sozinho para aprender como que funciona. Você acaba dando valor quando você perde sua roupa lavada, sua roupa passada, a comidinha feita, e você tem que começar a fazer, ou ninguém faz para você. Então na época do meu pai tive que aprender a lavar roupa, tive que aprender a estender roupa,
perdia a roupa porque não sabia lavar, manchava a roupa, tive que aprender muita coisa. Fazer comida para comer, lavar uma louça, limpar uma casa, enfim. E conviver com uma pessoa que gostava de beber e muitas vezes chegava bêbado, e você não ter isso, a sua vida vira de ponta cabeça, né? E por ter liberdade e facilidade, acabei conhecendo uma pessoa, não tive estrutura nenhuma, e aconteceu o que aconteceu, e enfim. E o Márcio se arrepende também, já falei de estudar, né? Devia ter estudado mais, mas se arrepende muito também de não ter tido feeling pro tempo dele. O Márcio jogou muito tempo fora, o Márcio foi atrás de muitas pessoas que o Márcio foi tolerado e não foi querido. Demorou muito tempo para me entender isso. Aonde eu fui tolerado e aonde eu fui querido. Feliz das pessoas que conseguem detectar isso antes. É mais ou menos isso. Pessoa de bom coração, mas que não soube falar não. Tudo que é demais é ruim, né? É mais ou menos isso. Quais são as pessoas que você, Márcio, leva para sua vida? Você gosta muito? Quais foram as suas inspirações, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional ou musical ou nos esportes? Cite aí algumas pessoas para ficar gravado aí. Vamos lá. Acho que não tem inspiração maior do que Jesus Cristo, né? E também não tem pessoa, ser mais difícil de você seguir e tentar ser semelhante, né? O pecado ele está cada vez mais dentro do sangue, né? Acho que a gente já nasce do pecado, né? Então realmente é a maior inspiração, é o maior exemplo a ser seguido, mas é o mais difícil também, né? É como se fosse algo assim. Não é como se fosse, né? Na realidade é assim, né? Quanto mais eu busco estar perto, lendo, ouvindo palestras, cultos, vídeos, ouvindo músicas, louvores, né? Tentando adorar Ele, tentando olhar para Ele, não olhando para o ser humano, né? Você vai tentando e vai conseguindo compreender mais e gostar mais e amar mais. Porém, o mundo ele te traga de uma maneira absurda, né? Até dentro da igreja mesmo, onde você decepciona e você se decepciona também, né? E isso é um processo de maturidade, você olhar para Cristo, seguir a Cristo e ficar feliz quando Cristo te fala sim e quando Cristo te fala não, ou até quando ele não fala nada, né? Às vezes Deus, Cristo, né? Fique em silêncio, para você fazer a sua parte e aí Cristo entrar com a... Eu costumo falar que Deus é um Deus do impossível. Então ele entra com o impossível dele depois que a gente fizer o nosso possível. E muitas vezes a gente faz do nosso jeito e acha que fez o possível e começa a olhar para Deus e cobrar, né? E aí Deus, cadê sua parte aí? Já fiz aqui o que dá para me fazer. Cadê você agora? E não é assim que funciona, né? Deus não é um remédio. Cristo não é um remédio para quando você sentir dor, você ir lá na prateleira ou pagar ou tentar fazer qualquer coisa para sanar a dor e depois pôr de volta, né? Jogar fora, não usar. Não é assim que funciona, né? Fora isso, eu tenho alguns exemplos de pessoas que, não que eu copiei ou que eu imitei, mas que eu admiro bastante. Então, assim, em casamentos eu admirei bastante o Sérgio, achei um ótimo pai, um ótimo marido, né? Eu admirei também, acho que o Cláudio, meu cunhado também, foi um ótimo pai, um bom marido. Mas ele não se não deu certo o casamento dele. O casamento é duas pessoas, né? Ele fez a parte dele, acho que ele fez até a parte da ex-esposa dele também. Fez, não faz, né? Mas enfim.
Eu tenho o meu primo Marquinhos também, que apesar de algumas coisas que foram passadas, tanto boas quanto ruins, né? Mas também foi um cara que batalhou, não passou ninguém para trás e conseguiu chegar onde ele chegou hoje. É uma história bem bacana, né? Começou como vendedor, ajudante em caminhão, não quis estudar, preferiu ir pela parte braçal e de trabalhar mais, né? A minha mãe costumava falar que a gente tem que estudar para pegar no máximo no peso de uma caneta. Quem não estudar, né, vai sofrer mais, vai acordar mais cedo, vai chegar mais tarde em casa, vai pegar meio de transporte mais cheio, mais ruim, né? Mas mesmo assim algumas pessoas conseguem, né, que tem força, que trabalha corretamente, que é honesto, se dedica, né? Então ele é um cara também que eu dou os parabéns por chegar onde ele chegou, né? O Paulo, irmão da minha esposa, né? Apesar de gostar de gostar de viver no canto dele, do jeito dele, mas também honestamente conseguiu as coisas dele, né? Também dou os parabéns. É, eu acho que na vida eu vi alguns professores meus na faculdade, que a faculdade ela explode a sua cabeça, né? Então você fala, caramba, tem um professor que trabalha dando aula e o cara ainda ele vem de manhã cedo para a faculdade, dá aula e depois ele vai à tarde, trabalha, faz o que tem que fazer, à noite volta e dá aula, o cara não tem vida, mas você consegue ver a paixão da pessoa fazendo o que, né, tanto dando aula quanto trabalhando e tal. É muito legal. Eu tenho a minha mãe também, foi muito trabalhadora, batalhadora. Eu não conseguiria fazer o que ela fez, né? Cortou muitas coisas que eu não consigo cortar, a não ser que seja uma coisa por doença ou algo fora do comum, né? Mas eu prezo, sempre vou prezar por uma geladeira cheia, quero trabalhar, pelo menos ter uma geladeira cheia. E eu não ligo para as roupas caras, né? Mas uma roupa decente, né? Eu nem compro a de 10, 20 reais, mas também não compro a de 200. Eu fico no meio termo ali, não de 30, 40, 50. Eu nem vou comprar o tênis de 50 reais, mas também não vou comprar o de 200, 300. Mas compro um de 100, 150 que vai bem. Então eu sou bem assim, né? Gosto de comprar uma coisa boa, não precisa ser ótima, nunca ostentei roupa. Mas pra comer, também não quero mais caro, mas também não quero uma porcaria. E como eu não tenho preguiça de cozinhar e cozinho bem modestamente, e hoje tem YouTube e outras coisas aí pra te ajudar, tem um lugar que eu assim, fico feliz de ir, fico prazeroso e orgulhoso é quando eu vou no mercado e eu não tenho que tirar nada do carrinho. Tudo que eu pus no carrinho passa. Eu não preciso tirar nada por falta de dinheiro. No açougue, sabe? Ver minhas filhas comendo as besterol dela aí que elas gostam, é criança. Então isso me deixa muito feliz. Eu espero que a geladeira da minha esposa e das minhas filhas nunca fiquem vazias. Pelo menos para as coisas básicas. Tem um Danone, tem um chocolate, tem um suco, um refrigerante, uma carne. Então são essas pessoas que eu admiro tal. No campo do esporte, se você for colocar, tem vários jogadores que eu admiro pela genialidade dentro de campo, né? Romário, Ronaldo, Maradona, Pelé. Nossa, tem tantos, né? Até o próprio Neymar, eu acho que joga muito bem. Messi, Cristiano Ronaldo. Nossa, tem vários, tem vários. Se eu for citar aqui, mas eu vou falar assim, os jogadores que eu sempre gostei. Eu comecei gostando do Zico, do Careca, do São Paulo, gostava do Miller, Tafarel, o Raí, o time do São Paulo, né, de 92, 93 até 94, o Leonardo, o Zete, o Cafu, um lateral esquerdo chamado Serginho, eu achei o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar aqui no Brasil, né? O Ronaldinho Gaúcho, que foi gênio também. O Kaká é um cara, se eu fosse seguir o exemplo, eu gostaria de seguir o exemplo dele, dentro de campo, fora de campo, né? Apesar de ter se divorciado e biblicamente isso é errado, mas sempre foi um cara que não teve escândalo, nunca machucou ninguém, então num pacote no pacotão aí, no conjunto da obra, eu ficaria com o Kaká. Mas o jogador mais exemplar para mim foi o Zico,
Então ele vai ficar como número um para mim, tanto jogando bola quanto fora de campo, porque o cara que faz depois de quase 25 anos parou de jogar e todo ano ele tem uma festa onde vários jogadores vêm, onde as pessoas fazem questão de vir e o cara ajuda instituições aí e tal. Não é normal, não é todos que fazem não. Também vi outros jogadores, né, fora do Brasil, sensacionais. Vi aqui para ficar na América do Sul, vi o Riquelme, Francesco, né, foram gênios. O Batistuta, da Argentina, para mim foi um dos 10 maiores camisas 9. Na Europa, eu vou ficar com a seleção da Holanda, né, que tinha o Van Basten, o Gullit. Vou ficar com a seleção da Itália, vou ficar com o Baggio, foi um ótimo jogador, Del Piero, Totti, né, aquela seleção da Itália de 90, foi uma boa seleção, foi campeã do mundo, um futebol pragmático para ganhar, mas enfim, futebolisticamente falando, eu hoje já não vejo mais o futebol de um jeito que eu via há muito tempo atrás, que provar o time joga muito bem, perdeu, mas jogou bem, hoje não deu sorte, hoje eu não vejo mais futebol assim, hoje eu vejo futebol, quanto foi o jogo, ganhou de 1 a 0, tá ótimo, beleza, ah, mas você não sabe, não, nem quero saber, ganhou de 1 a 0, ganhou, vamos que vamos, hoje eu vejo futebol assim, mesmo porque o Brasil, como em tudo, todas as áreas que tem de bom no Brasil, quem vem de fora pega, compra, leva embora e vai ficando aqui tudo de ruim. Os piores profissionais, os piores jogadores, os piores médicos, os piores cientistas. Só não levam os políticos daqui. De resto, todo mundo que é bom e se destaca acaba indo embora do Brasil ou você não tem acesso a essas pessoas, né? E eu vou ficar também com o Ayrton Senna, né? Porque o Ayrton Senna foi sensacional. Quem quem estiver vendo esse vídeo e não conhece o Ayrton Senna, a história do Ayrton Senna, vá atrás, vá ver documentários, porque assim, o Ronaldo Fenômeno em matéria de superação, depois de tudo que ele passou, conseguir ganhar uma Copa. O Zico também, em matéria de superação, eles foram os caras assim, para você dar uma atenção na história deles. E o Ayrton Senna também, pode-se dizer que foi um herói esportista no Brasil. Tem outros, o Guga no tênis, o cara pra você se inspirar, porque o tênis é um esporte de rico aqui no Brasil, você não tem apoio, não tem nada, ele chegou onde ele chegou. Os surfistas no Brasil, né, também chegaram onde chegaram, apesar que não ficam aqui, não treinam aqui, né. O Oscar no basquete, aquela geração do Pan-Americano do Oscar, também é algo para você assistir. Michael Jordan no basquete dos Estados Unidos, Stephen Curry, também acho genial, né? Até o Magic Johnson também no basquete. No basquete feminino, o que a Hortência e a Paula fizeram em Cuba também, ganhando aquela medalha sensacional, foram campeãs mundiais. Falcão no futebol de salão, é outro gênio, né? Na natação, eu sempre gostei do César Cielo, mas o Michael Phelps é legal que você vê o que o atleta conseguiu quando você, quem é o Michael Phelps, quem é o Usain Bolt, do atletismo, mas é mais legal depois você ver como eles conseguiram, o que eles fizeram, o que eles abriram mão para chegar onde chegaram. Essa é a parte mais interessante, porque a gente vê o profissional só naquele momento ali, né? Seja um cantor, seja um esportista, mas por trás disso tem todo um trabalho, uma dedicação, né? Então são essas pessoas que eu sempre admirei, sempre gostei, né? Alguns pastores que passaram pela minha vida, o pastor Mário de Oliveira, um pastor que eu vou levar pro resto da minha vida, o pastor Maurício também, principalmente os últimos 3 anos dele na igreja presbiteriana, foi muita bênção, cresci muito, entendi muita coisa. O Rafael, meu irmão Rafael, nunca vou te esquecer, por todo o carinho, por toda a mansidão, até puxão de orelha que você deu, puxões de orelhas que você deu,
durante muitas madrugadas, né? Vou ficar com meu irmão Éder também, que assim como eu não soube falar não muitas vezes, não teve ganância para muitas coisas, mas foi um ser iluminado, tenho certeza que está lá com Cristo. Espero encontrá-lo. E os irmãos aí que chegaram na igreja após 2016, 2017, os irmãos reformados que fizeram ouvir de outra maneira como é Cristo e a vida cristã. Eu gostaria de até ter lido mais livros, né? Livros bons e até os livros que não são tão bons para você entender o outro lado, né? O Israel, meu padrasto, muito trabalhador, muito forçado na parte de trabalho, assim, muito admirável, tanto ele quanto o Sérgio. Meu primo Tiago, também outro cara que deveria fazer um filme, não precisa ser um seriado não, mas um filme, desde o dia que ele pegou no violão até o dia que chegou hoje, sabe? Ele fazer um filme independente mesmo em contar, seria, incentivaria muitas pessoas sair de onde ele saiu, período aí de pindaíba, de passar fome, até conseguir ter os instrumentos, até conseguir viajar, até conseguir chegar onde ele chegou, as madrugadas aí tocando e mais tocando, tal, a dedicação. Também é um cara que eu deixo aqui o meu Serginho por toda a dedicação dele na faculdade, um menino exemplar. Parabéns também. Espero que as minhas filhas fossem com metade do que o Serginho foi, tanto como filho e dedicação nos estudos da faculdade e da época de São Cidinha, eu vou estar muito feliz. Vindo aqui na cabeça são essas pessoas, né? Como cantor já é uma coisa mais difícil, porque o cantor você vê ele aquele momento assim e você não sabe por trás, né? Então, tem muita gente boa, que eu não vou ficar citando aqui, né? Mas são os roqueiros não são exemplo, a maioria dos roqueiros não são exemplo, né? Se envolveram com droga, com álcool, com prostituição. São poucos que soube pegar o dinheiro e usar de um jeito correto, né? Tirei o Michael Jackson. Então quer dizer, eu prefiro não citar muitos cantores, né? Porque eu admiro na parte musical, como pessoa assim é um pouco mais complicado, né? Então é basicamente isso, mas colocando sempre Cristo na frente, né? O exemplo a ser seguido. Tive minhas fases aí que o seu Judácio, Dona Lucimar também foram exemplos, chegaram onde chegaram, honestos, trabalhadores. Eu acho que quando você vê, né, pessoas fazendo o que tem que fazer do jeito correto, estudando, trabalhando, fazendo hora extra, fazendo um bico, aprendendo a fazer coisas para não gastar. Eu vou fazer uma casa, mas o que eu posso aprender aqui para mim pintar, para mim bater uma massa, para mim bater uma laje, para mim subir uns blocos, para mim fazer um acabamento. E a pessoa pôr a mão na massa e fazer para não pagar, eu tenho uma maior admiração, sabe? Acho muito legal isso. E o seu Judas foi um desses caras, né? Pegava todo domingo ia pra casa dele, lá você não via mais ele, até ele conseguir levantar a casa. Então, também tenho um orgulho muito grande, com uma família muito abençoada na nossa vida, né? Até o próprio Paulinho, né? Que hoje eu não tenho mais contato com ele, mas é um cara importante que eu gosto muito. Saiu aqui de São Paulo, foi lá pro Rio Grande do Sul, fez a vida dele lá, não é fácil, sem pai, sem mãe por perto. Também tenho admiração. Eu acho que são essas pessoas aqui, né? Tenho admiração pelo Alessandro, da Rosana. Puta, cara trabalhador também. Cuidou das filhas dele. Um cara que eu tenho como trabalhador, como pessoa, gosto muito. Né? Oswaldão também. Depois que estudou aí, se prumou e hoje tem um maior orgulho aí, cuidando da família dele. Conseguindo as coisas que ele sempre gostou com o DJ. Para quem é DJ não é fácil ter aparelhagem, comprar disco, é muito complicado, né? Então também dou os parabéns pro meu irmão, amigo Oswaldo. Eu acho que são essas pessoas assim, não sei se eu estou esquecendo alguém, mas são essas pessoas assim que eu tenho uma admiração, que são pessoas que fizeram o correto, né?
E é basicamente isso. Não tem mais muito o que acrescentar não com as pessoas, né? Tem o meu irmão Davi também, Davi Killa, que é super competente, mas aí eu não sei também se ele não soube falar não, ou se ele não soube. Você tem que saber a hora também que o barco está afundando e cair fora, né? Mas pô, o Davi é o DJ que não aconteceu, mais injusto que eu conheci. O cara era, meu, gênio tocando, feeling apuradíssimo, mixagens espetaculares. Assim como eu vi outras pessoas também tocando violão, guitarra, bateria, que não tiveram chance de ganhar dinheiro, mas são muito boas, né? Vi pessoas no futebol também que jogavam absurdamente, muito melhor que muito perna de pau hoje, mas aí também não, por N motivos, né? Teve que trabalhar fora, casou, engravidou pessoas, mulheres, né? Se perdeu na bebida, na droga, não teve estrutura, não teve dinheiro, acabou não chegando lá, né? Então você tem que exaltar quem chegou lá, porque não é fácil chegar lá. Então, você estudar até você ter seus 22, 23 anos, se formar na faculdade, arrumar uma boa pessoa para você casar e ter seus filhos, construir sua casa, comprar seu apartamento, pagar, ter seu carrinho, dar algo bom para seus filhos, tentar dar o estudo, essas coisas, sabe? E terminar a vida sossegado, sem encher o saco de ninguém, tendo seu cantinho, deixando seus filhos calçados, sabe? Não dando vergonha para ninguém, não fazendo ninguém passar vergonha, tentando incomodar o mínimo possível, criando bem seus filhos, para quando seus filhos tiverem 18, 19, 20, 21 anos, eles puderem aí já pensar em casar, terminar a faculdade deles, você dá uma força aí para comprar um carro, ou para tirar uma casa, um terreno, e o filho terminar, e você pôr a sua cabeça no travesseiro sossegado, que seu filho vai fazer tudo certinho, porque ele aprendeu tudo certinho, ele vai honrar as dívidas, vai ficar devendo para ninguém. Então, as pessoas que conseguem hoje em dia, elas têm que. É o correto, né? Mas está tão difícil que você tem que dar os parabéns. E muitas vezes tem pessoas que conseguem, mas os filhos não ajudam porque a gente não sabe como vai ser os filhos da gente, né? Então muitas vezes a gente fez tudo correto, fez tudo direitinho, mas um filho ou um neto não vai fazer. Mas nem por isso você tem que tirar o mérito das pessoas, né? Então é mais ou menos isso. Bem, cite aí alguns momentos que você vai levar com carinho pro resto da sua vida aí. Momentos do passado, do presente, né? Pode citar pessoas, né? Dias, situações que você guarda no seu coração. Tem que pensar, né? É muita coisa, você vai acabar esquecendo, mas do que eu lembro aqui, assim, os momentos especiais, apesar de muita reclamação, de todas as coisas que eu não vou citar aqui, mas muita falação, algumas humilhações, algumas falas desnecessárias, mas eu sinto falta de muitos domingos na minha avó, o tempo que eu morei com ela, procuro guardar as coisas boas, e minha avó foi como uma mãe para mim, né? Ela foi meu pai, minha avó foi o meu pai, pode-se dizer assim, né? Então, sinto saudade de uma época muito boa que eu morei lá nas Tiradentes, né? Tenho um carinho muito grande pelas Tiradentes, um lugar muito bom, muito. Eu não gostava de sair das Tiradentes para ir para os lugares e voltar para Tiradentes porque era muito trânsito, muito longe. Mas quando eu acordava de manhã e estava por lá, de boa, sossegado. Nunca tive problema de briga, nunca tive problema de assalto lá. Tive problema com som, com funk, que é uma merda, uma desgraça no mundo, mas enfim. O pessoal mais velho também teve um pouco de culpa por ter sido omisso e ter deixado chegar onde chegou. Hoje tem mais medo do que tudo, né? O funk hoje não é uma coisa que causa prazer nas pessoas, ela causa medo. Eu vou lembrar aqui da década de 80, o tempo que eu jogava bola, no finalzinho 88, 89, 90, que eu jogava bola. Eu, Marquinhos, Alexandre, nos portão lá do Colonial, sinto muita falta, um tempo muito bom. Eu não fui uma criança de empinar pipa, eu gostei de pipa, rodar peão, jogar bolinha de gude eu gostava, bater figurinha eu gostava, mas nada se compara a uma bola. Acho que 80% da minha vida, 70%, 70% da minha infância foi jogando bola, uns 20% videogame
E os outros 10 aí você coloca aí, batendo figurinha, jogando pulando corda, correndo, pega-pega, esconde-esconde, mas futebol e vôlei, né, que eu joguei muito vôlei também, foi o que eu mais fiz, o que eu mais gostava de fazer. Me lembro aí da década de 90 que eu morei lá na Heloísa, com o Alisson, com o Alan, com o Leca, um tempo muito bom também, apesar de, né, dificuldades, tempo de vacas raquíticas, não foram nem vacas magras, né? E tirando as cintadas da minha mãe, que minha mãe meia chucra, né? Para essas coisas. Tirando isso, também foi um tempo muito legal, um tempo que eu conheci música, né? Década de ano de 1990. Eu conheci a música de uma outra maneira, né? Onde eu comecei a eu escolher o tipo de música que eu gostava. Então, eu me lembro das festinhas que tinha lá, eu lembro tocando as coisas, os flash house, na época não era flash house, era lançamento, né? Mas tocando as coisas de 90, 91. Aí fomos pro Iguatemi. No Iguatemi eu lembro, era legal eu trabalhar com Israel, 13 anos, 13, 14 anos, saindo de casa às 5 da manhã, indo carregar caminhão de frango congelado, puta frio, mas a gente ia de boa, tentava escutar umas musiquinhas, era legal, um tempo legal, tempo que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho. Um tempo bacana, um tempo do Iguatemi. Jogava minha bolinha lá de vez em quando também. Lembro de ir pro Rodrigo com o Éder. Foi quando eu me reencontrei com o Éder, ele morando no Marilu e eu no Iguatemi. A gente vinha pro Rodrigo trazer a bolinha da gente para estudar. Era até o vaga e a gente corria pra quadra. Tempo muito bom, muito, muito bom. Me lembro depois de ir pro carrãozinho onde eu não gostei, né? Demorou muito pra me ter amizade ali, porque eu só dormia ali, né? Vivia no Colonial ou na Tiradentes. Então não tenho raízes no carrãozinho. O meu único amigo foi o Rafinha, um amigo querido, que infelizmente morreu num acidente de moto e aí acabou. Eu tinha o Rafinha e a Laura também como pessoas que eu frequentei a casa, que eu tive uma amizade mais forte, mas o Rafinha ficou mesmo como quase um irmão. A gente foi muitas risadas, muitos momentos legais, assistíamos filme, íamos pro casebre. Foi onde eu comecei a gostar de rock mais pesado, porque eu sempre gostei de um rock mais hard rock, mais rock pop. E aí foi onde eu tive contato com Black Sabbath, Iron Maiden, Metallica, que ele tocava, né? Então a gente tirava várias coisas no violão mais pesadas, né? Mas foi onde eu apurei o jeito de tocar violão, foi tocando rock mais pesado, né? E aí após isso comecei a namorar com a Carla. Eu tô pulando aqui o ano de 94, 95, porque já falei em outro vídeo, né? Que foi o ano mágico musical na minha vida, onde eu fui morar com meu pai e conheci a Toco, onde eu não gostava de música eletrônica, eu só gostava de rock e música pop, né? Tipo Michael Jackson, Madonna, George Michael, essas coisas assim, né? Que fazia muito sucesso na época de 93, 94, 95, até eu conhecer. Fui descer pra praia no ano de 94, dezembro de 94. Eu, Marquinhos Cristiano, no Corsinha. Eu comecei a trabalhar na agência de carro do meu pai, lavando o carro, encerando o carro, fazendo um monte de coisa em carro. Meu pai nunca deixou eu nem ligar um carro para aprender a dirigir. Complicado, viu? Puder não trabalhar com parente na sua vida, corra. Só trabalhe com parente se tiver tudo no papel, tudo acertadinho. De boca assim, cuidado, viu? Cuidado, porque parente, olha, te falar. Você perde o emprego e ainda perde a amizade do parente. E aí descemos pra praia. Eu coloquei uma fitinha de rock, onde tinha, vou colocar aqui U2, Aerosmith, Guns N' Roses, Skid Row, essas coisas que tocava na época, Nirvana, Bon Jovi, era o que eu gostava. E aí ele me colocou uma fita que tinha o Prodigy. E aí minha cabeça virou de ponta cabeça. Era Prodigy Alternate que tinha na fita, né? E aí, nossa, essa guitarra, porque o Prodigy tinha guitarra, né? Com a bateria. Nossa, a guitarra tal. E aí alternate, as batidas.
eu fiquei meio assim, tal, mas até aí você gostar, mas gostei, mas para frequentar o baile, para ir para toco, eu resisti bastante. Até o dia que eu fui, a galera foi, eu fui junto. E aí quando eu entrei na boate da Toco, dei essa sorte, né, de ir direto pra boate, não fiquei lá embaixo escutando. A Toco tinha 2 andares, né, 2 ambientes. Lá embaixo tocava os poperô, né, as coisas da moda. E lá em cima tocava o underground, as coisas mais difíceis, as coisas que eu sempre gostei. E aí eu me apaixonei, e aí a história até hoje, gostando de jungle, de hardcore, de rave, algumas coisas de house, garagem, techno eu nunca gostei. Aí, se eu gostar de 30 techno é muito. Minha praia foi sempre os garage, os house, onde eu gosto aí também de não é muita coisa, mas eu sempre gostei. Só da década de 90 também que eu gosto, de house, garage. E aí eu conheci os rave, né, que é chamados rave hardcore, alternate, prog, e aí os derivados. E aí fui para os hardcore na parte do underground, onde eu conheci For Hero, conheci os selos, né, Urban Base, Moving Shadow, Reinforced Records, essa linhagem toda aí. Me apaixonei quando eu ouvi Django, principalmente os Raga Django, né, de 94, 95, eu fiquei doido. Eu tinha as coletâneas Django Massive 1, Django Massive 2, 3, 4, os Drum and Bass Selection 1, 2, 3, 4, 5, as coletâneas da época, até chegar um disco chamado Elwow Offline, que é um disco Elwow of Life, é um disco triplo. Nossa, quando aquele disco lançou, minha cabeça ficou doida. Comprei o CD, ixi, altas histórias, né? Ia pra rádio, na Paulista, escutava o programa de rádio, gravava os programas de rádio na fita, tinha que ficar segurando a antena com bombril para não ficar chiando. E até eu conheci o DJ Mark, que é o grande responsável pela minha cabeça evoluir musicalmente, né? O melhor DJ que tem no Brasil. Eu costumo falar que o DJ número 1 é o Mark, o 2 é o Davi, o terceiro aí a gente negocia aí, o Andy, o Mal Mal, Patife, aí a gente pode negociar alguns DJs aí, mas DJ Mark, DJ Davi Killa tá em outro nível, assim, os caras são muito bons. Posso colocar, vai, ó, vendo tocar o Mal Mal, o Julião, o Andy, o Theo. Vou fazer o seguinte para ficar na ordem, tá? Vou ficar, para não ficar injusto, vai ficar Mark em primeiro, Ricardo Guedes em segundo e o Davi em terceiro. Pronto, acho que foi esses DJs mais ferrados que eu vi tocar, que tinha magia nos toca-discos, né? E aí o futebol, que sempre me acompanhou, jogando muitas bolas no Tiradentes, Colonial, São Mateus, as namoradas da década de 90, que eu nunca fui de namorar muito, né? Meus namoros sempre foram duradouros. Eu não fui de namorar muito. Eu nunca curti esse negócio de ficar por ficar, dar um beijo aqui, dar um beijo ali, depois na outra semana a gente tá com outra pessoa. Eu nunca curti, né? Eu sempre tentei conhecer as pessoas, sempre tentei respeitar, conhecer o pai, a mãe, fazer as coisas como eu gostaria que fizesse com as minhas filhas, né? Você tem uma paquerinha ali, 1, 2, 3 meses, é o suficiente para ver se é isso mesmo. Depois você vai conhecer o pai, vai conhecer a mãe. Respeita o horário de entrar na casa da mãe, respeita o horário de entrar na casa dos pais. Segue as regras para ficar uma coisa bacana, para todo mundo ter simpatia e não antipatia pelo casal. Presta atenção no seu namorado ou na sua namorada, vê se é um bom filho, se é uma boa filha, vê se gosta de estudar. Bem, aí tem nos outros vídeos aqui atrás várias coisas que eu já falei sobre namoro, que eu não fiz, tá? Eu me preocupei mais com a parte carnal na época, né, do que com a parte mental, espiritual e sobre os valores. Então eu fui com muita sede, fui com muita sede ao pote, me lambuzei, peguei glicose, peguei tudo quanto é doença ruim aí por se lambuzar. Peguei diabetes tipo 99. E aí tem as sequelas até hoje sobre isso.
sobre, posso dizer assim, como eu falei, se eu não tivesse saído da casa da minha mãe em 94, 95, muita coisa eu não teria conhecido, mas também teria evitado muita coisa. Mas enfim, né? Já foi leite derramado, não dá pra limpar, mas dá pra pôr de novo na caixinha e tomar, né? Copo quebrado, já era, já foi. E aí em 98, 99, 98, né? Conheci a Carla, sempre gostei dela, sempre achei ela uma menina direita. Sempre olhei e falei, pra mim namorar e casar era ela. Se eu tivesse que esperar, vou esperar, é ela. Agora se aparecer outra, tudo bem nesse intervalo, como apareceu a Rosana, a da Rosângela, foi uma ótima menina, não tenho o que reclamar dela, né? Valeu pela experiência. Só terminei com ela porque a Covid da minha vida voltou e enfim. Deixa pra lá que história ruim, já basta. Fui dar chance e me lasquei. É o chamado quer ser bom, seja ruim. Porque aí você sendo ruim, quando você for bom você tem valor. Eu bobão, né? Mas enfim. Ai, ai. E aí, após conhecer a Carla, minha vida mudou de ponta cabeça, apesar do namoro ter sido bem tumultuado, bem difícil. Minha sogrinha, né? Sogrinha dificultou bastante. Mas eu não vou tirar a razão não, porque se as minhas filhas hoje me apresentassem um rapaz de 18 anos para namorar com elas, que já tem uma filha, e aí está grávida, eu teria feito, eu acho que eu não. A minha sogra olhando hoje, até que ela pisou no freio. Eu não teria freio para pisar não. E aí é só você passando que você sabe, né? Hoje eu entendo ela perfeitamente. Assim como a Carla fala que se ela soubesse conversar, se ela soubesse explicar, se ela tivesse colocado pra Carla as coisas certas, os irmãos, né? Esses irmãos de hoje em dia, eu vou te falar, viu? Ver a pessoa afundando e falar, a vida é dele, não posso fazer muita coisa, né? Mas também deixa pra lá, porque graças a Deus, ou Deus sabe o que faz, eu não tive irmão. E após conhecer a Carla, minha vida mudou. Apesar de ainda ter dado muita cabeçada, trabalhado na 25 de março, foi um atraso total na minha vida, né? Deveria ter ficado trabalhando com carteira assinada, ficar aí na conversa dos outros que, eu sou o meu patrão, trabalho o dia que eu quiser, ganho dinheiro. Então, também não vou entrar no mérito sobre ter trabalhado na 25 de março e ter ficado com a Carla todo esse tempo, uma pessoa especial que quando for pro céu, com certeza a Carla vai pra fila dos preferenciais com, e já vai passar sem pagar o pedágio. Porque o que essa menina aguentou por mim. Uma vez quando eu namorava com ela falou pra mim que ela não ia aguentar, ela não aguentaria o que eu aguentei pra ficar com ela, sobre a mãe dela, sobre a família dela e sobre todas as coisas que eu passei. Mas ela pagou com juros e correção monetária, a ponto de eu falar que hoje eu não sei se eu aguentaria todos os BOs que eu levei para esse casamento aqui. Não sei se fosse ela, se eu ia aguentar não. Nós tivemos duas filhas lindas, maravilhosas, que eu espero em Deus que ande nos caminhos dele, independente do mundo tentar chupar, né, tentar tirar, mas que ande no caminho de Deus, que tenha uma mãe que incentive elas, que ensine elas, que elas escutem a mãe, e que elas saibam falar sim e não conforme a situação mereça. E que elas acordem para a vida, para algumas coisas mais rápido do que o pai delas. E é isso, mas basicamente é isso. Foi bom morar sozinho quando eu morei na Tiradentes. Foi bom o tempo que minhas filhas, enquanto não se vestiram de cobra e não quiseram me picar, enquanto elas não tiveram veneno. Veneno sempre tiveram, né? Todo mundo tem. Mas enquanto elas não usaram em mim o veneno, tempo bom até eu casar, né? Foi muito legal. Apesar de ter muita coisa que já está apagando da memória pela situação que eu vivo hoje, mas vivemos momentos legais, vivemos dias legais, finais de semana legais.
Me arrependo de não ter pegado elas pra mim, por não tinha condições. Mas eu deveria, quando era pequena, ter pego minhas filhas, por ter morado comigo. Eu vacilei, fui, fui, eu fui, eu fui omisso, sabe? Eu assisti muita coisa calado, porque eu não tinha condições financeiras e por outras coisas também, né? Um pai com 23, 24 anos, a pegar duas filhas para criar, assim, ia ser muito difícil. Mas eu devia ter feito. Muito difícil não quer dizer impossível que não vai ser feito. Tem várias coisas na vida que é muito difícil e a gente encara e a gente tem que fazer. Então, esse é um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida. Primeiro de ter insistido, né? Era pra mim ter dado uns beijinhos, ter comido ali o que era pra comer e ter caído fora. Não era pra. Era pra mim ter feito o que os meus primos fizeram. Mas enfim. E aí a parte de ter trabalhado no restaurante foi legal, foi desgastante, mas foi legal, só que se afundando em dívidas. Porque quando você vai ter um negócio seu, você tem que ter uma reservinha até as coisas começarem a dar certo. E você não pode ser o faz tudo, né? Você não pode ser o cara que faz compra, abre, fecha, atende, fica no caixa, faz isso, faz aquilo. Não adianta. Se for você abrir um negócio assim, nem abra. Você não vai dar conta. O cara que contrata funcionário, o cara que demite funcionário, o cara que não vai dar certo. Do ferro velho era uma coisa que não devia ter feito com parente também. Mas foi uma coisa que eu acho que daria para investir. E a minha faculdade que eu fiz, eu agradeço a Carla, agradeço a Camille, que mesmo com 600 quilos nas costas, eu consegui terminar. E infelizmente não vou conseguir tirar a ordem, acho muito difícil, mas para Deus nada é impossível. Mas eu não estou fazendo o meu possível. Hoje o foco é outro. O foco é tentar não é sobreviver mais do que nunca. Tentar não envergonhar minha família, mas já estou envergonhando com tudo que está acontecendo. E esperar dias melhores, dias de perdão, dias de misericórdia de Cristo, para quem sabe aí prosseguir a vida. É mais ou menos isso. Lógico que também tem o meu casamento, que foi um dia especial. Lógico que vai ter os nascimentos das minhas filhas, que foram com certeza entre os 5 dias mais especiais da minha vida. Foi ver o nascimento das minhas filhas. Agradecer por estar podendo ver elas crescerem. Agradecer o amor que elas têm por mim. É uma coisa realmente assim. Se não fosse isso, eu acho que eu não estaria aqui mais. Principalmente nesse ano de 2019, 2020. Né? E basicamente é isso. Né? A pessoa da Carla é assim. A Carla é. Posso dizer que a Carla é. Sabe, as defesas do seu organismo que você tem que ter dentro de você para combater os vírus, combater as doenças, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, tem a parte. A Carla é meu sistema imunológico. As meninas são meus pulmões que eu respiro. Basicamente é isso. Bem, e sobre a igreja? Como foi a igreja? Como foi sua conversão? Os momentos bons? Os momentos não tão bons? Conta um pouquinho aí. Como que foi essa parte da sua vida? Então, meio engraçado, né? É aquela situação, quando Deus chama, quando Deus quer, é inexplicável mesmo, né? Foi assim, eu vim embora do Evangelista, que foi a época que eu estudei com a Carla, né? Uma história até legal de contar, que foi quando ela foi pra escola de surpresa. Um monte de menina aí, meio de olho em mim. E ela chegou lá, graças a Deus que ela chegou no começo, ela não deu tipo uns 2 meses pra chegar, porque era muita menina no pé. E sabe como é que a tentação como é que é, né? Na época a gente tinha um namoro muito conturbado, namoro difícil de se ver, de se pegar, de se tocar. Então eu acho que eu não teria
traído ela, porque eu já tive outras oportunidades para fazer isso. Mas ia ser complicado. Difícil, né? Era muita menina em cima de mim. Mas enfim. Então, estudava no Evangelista, isso aí em 99 para 2000. Ia embora a pé, não tinha Uber, não tinha dinheiro. Ia embora a pé, então saía lá do Evangelista, deixava a Carla, vinha Marquinhos, Carla, eu, Paulinho. O pessoal vinha, deixava a Carla na casa dela, no portão da casa dela e vinha embora a pé, cortando por dentro aqui, né? Pela Satélite, Santa Bárbara, para ir pro Carrãozinho. E nesse meio tempo, eu peguei e reencontrei o Éder, esse meu irmão, que na época do Iguatemi a gente vinha estudar junto e jogava bola. Ele deu uma sumida, não tinha WhatsApp na época, não tinha telefone, você só se encontrava as pessoas por acidente, né? E aí ele falava, todo dia mais ou menos esse horário eu passo aqui que eu tô vindo da escola, né? Ele saiu da escola, voltou pra escola, eu também. E a gente foi tentar terminar o nosso ensino médio, né? Na época valia alguma coisa, né? Hoje, se você não tiver uma faculdade, falar inglês, se oferecer duas faculdades, não tem muita importância não. E aí ele começou a falar, tô indo pra igreja, tô tocando na igreja, você tá tocando, tal. Eu tirava sarro, né? Igual todo mundo sempre faz. Mas nunca passei também do tom, né, das brincadeiras. Não, você virou crente e tal. Não, então, qualquer dia cola lá, tal. Ah, irmão, uma hora eu vou. Tô indo aqui na católica e tal. Porque na igreja católica é muito bom porque você não tem compromisso nenhum, né? Você vai lá no domingo, fala presente, escuta qualquer coisa lá e vem embora. E contribui, né? Dá a sua parte também. Que pra ele é o mais importante. É, é. E aí, enfim, ia vindo ele, falava 50 minutos de futebol, 2 minutos de Cristo. E ele sempre, e aí, como é que tá as coisas? Tudo bem e tal? Ó, irmão, ora pra isso acontecer. Eu falava alguma coisa, né? Ah, as coisas lá em casa não tá legal, entre eu e minha mãe, tal. Tô quase indo embora de casa. Ó, irmão, ora, vamos orar pra sua mãe, vamos orar pra sei o que lá. E aquilo foi me chamando a atenção, né? Vamos orar. Não, eu queria era jogar praga. Mas vamos orar, vamos orar. Ô, irmão, como é que tá as coisas? Ah, irmão, essa semana deu uma melhorada, o clima lá em casa melhorou, então, irmão, orando para Cristo e tal. Ah, mas e Nossa Senhora? Aí ele me explicava, ó, irmão, a imagem e tal, isso é pecado. Não, mas isso, até então eu nunca tinha abrido uma Bíblia, abria na igreja onde o pastor, onde o padre mandava lá, aqueles 2, 3 versículos, 2 salmos, e acabou. E aí, enfim, era 50 minutos de futebol ou de besterol, 10 minutos de Cristo. 40 minutos de futebol, besterol, 20 minutos de Cristo. Depois já ficou meia hora de futebol, meia hora de Cristo. E aí eu chegava, primeiro eu falava de futebol, no finalzinho eu falava de Cristo. Eu já comecei a falar primeiro sobre a Bíblia, sobre a igreja, para depois falar de futebol. Até que um dia, né, a gente foi no comecinho de 2000, que a gente foi, eu e a Carla. Logo quando o pastor Mário entrou na igreja, acho que o primeiro ou segundo mês que ele tomou posse, a gente foi para a igreja e ficamos entre idas e vindas, né? Períodos quentes e períodos mornos e até períodos frios. Ficamos aí 20 anos na igreja, onde eu pertenço, na denominação que eu pertenço. E hoje eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. É claro que as abordagens do meu irmão Éder foram essencial. Você tem que saber falar, você tem que pedir para Cristo como falar, tem que ter sabedoria, tem que ler muita Bíblia para você saber abordar uma pessoa que não conhece de Bíblia, que não conhece o cristianismo, que não conhece a fé cristã, e que é uma pessoa que acredita em prosperidade, em negociar a fé, em fazer pedido, em fazer promessa. Então você tem que saber muito bem para você não acabar, em vez de atrair essa pessoa para Cristo, você fazer ela pegando antipatia. Então o período na igreja foi um período de altos e baixos, mas enquanto eu estive firmado, enquanto eu estive com propósito, o louvor foi algo que mudou minha vida, foi uma das melhores coisas
por ter participado do louvor da igreja. Os projetos, né? Projeto do sopão, os mutirões, teatro, os almoços, enfim, os aniversários, os cultos especiais, cultos de louvores, os videogames, os filmes. Muito bom estar em comunhão com os irmãos. A parte que eu me arrependo é que eu não me preparei para ser um líder, eu não me preparei para assumir um posto na igreja, eu deveria ter feito isso. Minha leitura da Bíblia aqui é pífia, preciso melhorar isso. E preciso aprender a ir para a igreja como um privilégio. Não, eu não vou para a igreja por causa disso ou por causa daquilo. Ou eu tô chateado com tal irmão, ou tal irmão não faz isso, tal irmão pisa na bola. Não. Tem que sair assim, ó. Graças a Deus, Senhor, que eu tenho um lugar para frequentar, uma porta aberta. Posso ir e voltar. Então dar valor para a liberdade quando a gente perde. A gente tá numa cama, quando a gente não tem dinheiro, a gente gostaria de ir para um lugar e não pode, ou quando acontece algo na justiça. E você fica aí refém do Estado que manda na sua vida, né? Sensação. É duas coisas três situações que eu não desejo para ninguém na vida, a não ser que a pessoa tenha feito por onde, né? Você ser perseguido por, por organização criminosa, pelo PCC, sei lá por quem, e aí você vive com medo porque você não sabe, esses caras tem, cada esquina tem membros, né? Tem pessoas ruins, você ser jurado de morte aí por gente ruim, você não consegue viver bem, a justiça atrás de você, sendo justo ou injusto, você não consegue viver bem. E quando você fica na mão do médico ou de algum aparelho no hospital, que não depende mais de você levantar, ou comer, ou fazer sua comida, ou ir no seu banheiro, tomar seu banho, já não depende mais de você. Você depende ou de remédio, ou de aparelhos, ou de alguém te ajudar. Então, e lógico, né? Você ter o básico, que é o seu teto, a sua comida, o seu emprego. Então, quando você perde esse tipo de coisa é muito complicado, é muito difícil. E a igreja foi um período de muitas bênçãos para mim, meu casamento, meu batizado, os louvores que eu participei, os ensaios. Toquei com muita gente boa do lado que me elevou muito. Toquei com muita gente estacionada, o que me desmotivou, errado, que eu deveria, minha motivação é Cristo, não são as pessoas. Mas eu só tenho a agradecer por todo o período que eu fui, pretendo continuar indo, mas com a cabeça focada em Cristo, para fazer para Cristo, não para as pessoas. Preciso sair de casa assim, Senhor, se muitas pessoas fizerem, glória a Deus, glória a Ti. Se ninguém fizer, me capacita para fazer sozinho, sem olhar para o lado, sem reclamar do irmão, porque eu já fui igual ao irmão. Eu já tive períodos mornos e períodos frios. Me ajuda a olhar para o irmão sem mágoa, sem rancor, e orando por ele ainda, orando por ele. E você saber falar de Cristo, você tem que ter na ponta da língua. É a mesma coisa de falar assim: o que você toma de café de manhã? Não é pão, é pão, café, um pão. Você já sabe que todo dia de café da manhã você não vai comer feijoada. Você come feijoada no almoço, né? Aí de madrugada você come, não é muito bom, você toma só uma água, tal. Então você sabe mais ou menos, a Bíblia é a mesma coisa, tem que estar na ponta da língua. Mas e quando o diabo faz isso? Abre aqui a Bíblia, tal. Mas e quando o cara abre aqui a Bíblia, tal. Mas quando eu pedi para Deus ele não me deu. Abre aqui a Bíblia, tal. Mas naquela igreja eu vi isso, por que acontece? Abre aqui na Bíblia. Mas aquele escândalo, aquele pastor que fez isso, aquele membro da igreja que abre aqui. E aquele casamento, o cara casou, descasou, casou de novo, engravidou da... Abre aqui. E aquela irmã que estava na igreja, agora está indo para as putaria, e aí agora quer voltar para a igreja. Porque... Abre aqui na Bíblia, em tal lugar, eu vou te mostrar. Você tem que ter esse conhecimento bíblico, né? Para estar mostrando para a pessoa que você não está falando o que você acha, você está falando o que está na Bíblia. E a gente sabe que se Deus está falando que é pecado, ou que está certo, ou que está errado, acabou. Está na Bíblia, a gente tem que acatar e obedecer, né? Porque a partir do momento que a gente se batiza, frequenta uma igreja, a gente está falando para a igreja: eu aceito que está aqui. Dentro depois falar: mas que coisa machista, mas que isso, mas que aquilo. Pô, quando você vai entrar em algum lugar, numa empresa, vamos supor, você entra numa empresa, a empresa fala: aqui o funcionário só pode ir no banheiro 2 vezes durante o expediente.
Você não vai 3, você não vai 4. Só porque está te pagando, né? Você depende daquilo, você obedece. Aí na igreja que não está te pagando, você não quer obedecer um monte de coisa, que você é rebelde, quer dizer. Deus acaba te tirando cedo ou tarde da igreja. Você vai falar, graças a Deus saí daquela igreja. Só que acontece tantas coisas na sua vida que você não consegue ir para mais nenhuma. Ou para qualquer uma que você for, o problema vai ser você, não é a igreja, as pessoas. Então quando você tem isso no coração, você consegue entender isso, você consegue ir para a igreja com outro propósito. Vim para a igreja hoje, faltou o pastor. Glória a Deus, Senhor. Então eu vou ficar orando aqui, lendo na igreja. Eu fui fazer tal serviço na igreja, deu tudo errado. Senhor, glória a Deus, porque quando der errado também, o Senhor vai ser glorificado. A gente vai orar, a gente vai tentar entender o porquê, onde a gente está errando. Às vezes Deus não permite que seja feito. Os corações duros, fazendo de qualquer jeito, sem dedicação. Deus não deixa ser feito. Às vezes Deus não deixa nem você ir para a igreja. Fala, durante a sua semana você não me honrou. Durante a sua semana você fez o que você quis. Esse domingo aqui você não vai não. Não vou colocar no seu coração. Não vou, o Espírito Santo não vai mover você até a igreja. Aí eu vou deixar você tomar sua decisão para você ver que quando você for ver, você já ficou 8 domingos sem ir para a igreja. Se você for tomar a sua decisão. Se Deus não mover o Espírito Santo para te levar para a igreja e você ter vontade de ir por você mesmo nem a Bíblia você tem em casa. Ou então ela vira só um livro de passagens bonitas que não te incomode. Então é isso. Espero voltar à igreja, vou ter um grupo de louvor bacana para tocar, com para ser músicos profissionais não, mas que tenha dedicação, que as pessoas tenham vontade, né, que o comodismo passe longe e que eu possa incentivar pessoas, saber falar com pessoas, ter a Bíblia decorada na ponta da língua, sabe, e ser sal e luz do mundo por onde eu passar. Mais ou menos isso, um ótimo período que eu gosto com muito carinho, cada pessoa que eu toquei lá, que eu não vou ficar aqui citando nomes, cada pessoa que eu joguei bola, cada pessoa que parou para falar de Bíblia comigo, cada pessoa que me deu os parabéns, apesar que é que ele cresça e eu diminua. Eu não tenho que ganhar parabéns por nada. Cada vez que eu fiquei chateado, eu só me arrependo mesmo de ter esfriado na igreja, ter passado um período fora, ou ter ido várias vezes morno para a igreja, murmurar, né? E não ter feito mais diferença do que eu posso fazer, do que eu devia fazer. Mas eu oro a Deus e peço a Ele que eu ainda consiga fazer isso. Então é mais ou menos isso, ok? Só para terminar aqui o vídeo, né, que eu acabei de fazer sobre a resposta da igreja. A igreja foi pela igreja que eu aprendi a perdoar, pela palavra de Deus, né? Fui indo para a igreja, me tornei um ser humano melhor, né? Consigo entender o que ele cresça e eu diminua. Consigo saber o que é perdoar, o que é desculpar, sei as consequências do pecado. E a igreja só faz a gente evoluir espiritualmente, como pessoa, né? É lógico que a gente tem que ir para uma igreja que não engane a gente, né? A gente também tem que pesquisar, a gente também tem que não ser tirado de bobo, de palhaço, mas graças a Deus eu agradeço muito a Deus que não foi o meu caso. Deus me moveu para uma igreja séria, onde a palavra de Deus é pregada do jeito correto e aonde a gente busca salvação e não prosperidade, onde a gente busca nos salvarmos e buscamos a verdade, e não fazemos negócio com a fé, sabe? Lógico, tem muitas coisas que tem que melhorar, tem, mas como diz aquela música, começar em mim, né? Então, só para deixar isso registrado também. E lógico, congregar com a minha esposa e com minhas filhas é algo maravilhoso, né? Abala qualquer relacionamento. Um ir, o outro não ir. Ou um ir para uma igreja, um tipo de igreja, e o outro ir para outro, né? Ou as filhas não frequentarem, você. Só tenho uma tristeza muito fundo no meu coração da minha mãe não ter ido, não ter assistido uns 2, 3 cultos e tal. Mas nunca deixei de falar e convidar, né? Deus também, Deus nos manda semear. Você vai dar, você vai ser plantado. Deus manda a gente
ir semeando, né? Se vai nascer, se vai dar frutos, aí é com Deus.